Gente, o nosso tema do nosso projeto é essencial porque a gente escolhe temas que a gente entende que são fundamentais ou que são básicos para a vida de todos os seres humanos e que todos eles passam e que a gente precisa lidar com eles e conversar sobre eles. Então a gente tem trazido pessoas para conversar sobre isso, convidados especiais, como hoje o Dr. Fernando Fernandes está com a gente aqui, e a gente quer trazer uma mensagem de esperança sempre, não importa que crise a gente for tratar ou que motivo alegre a gente for tratar, a gente quer sempre destacar isso. Nossos convidados que vêm, eles são sempre uma oportunidade de interagir, contando suas histórias, que a gente não grava necessariamente, a gente não publica, porque respeita a fala do nosso convidado, e a gente grava o que está acontecendo hoje no nosso evento essencial. E, mais uma vez, obrigado por você comparecer, né? E o tema hoje é como enfrentar o medo. E nosso convidado, que já esteve conosco, e é a segunda vez que ele está aqui no nosso podcast, ele é psiquiatra com uma história belíssima, profissional, de muitos anos de formação, numa equipe do Hospital das Clínicas também, tratando com alguns dos maiores conflitos psicológicos que a nossa sociedade está vivendo hoje. Ele é o nosso convidado hoje para falar sobre como enfrentar o medo. Então, eu queria te dar as boas-vindas, tá bom? E já começar dizendo para você, como é que surge o medo? Como é que o medo se processa para ele se tornar uma coisa tão destrutiva para nós? Obrigado pelo convite, e é uma excelente pergunta para a gente começar essa conversa. Porque o medo, assim como todos os nossos afetos com valência negativa, eles têm uma função de ser. E eu vou explicar o que é um afeto com valência negativa. De um jeito muito simples, é aquilo que a gente sente, faz parte da experiência humana, mas a gente gostaria de não sentir. Como tristeza, por exemplo, talvez seja o afeto com valência negativa que mais a gente quer evitar. A ansiedade, que está muito relacionada ao medo, que é o tema nosso de hoje. E alguns afeto é tudo que a gente sente. Alguns afetos que a gente não gostaria de sentir e a gente tem vergonha e não confessa, como ciúmes ou principalmente a inveja, né? Tudo isso faz parte da experiência humana. A filosofia cuida disso desde que existe filosofia. As grandes religiões cuidam disso também, que são experiências que a gente não escapa, fazem parte da nossa vida, mas a gente gostaria de não sentir. Agora, um afeto, uma valência negativa que é incômodo, ele pode ser para nosso bem ou para o nosso mal. Como assim, né? A pessoa fala assim, o negócio me incomoda, eu não queria sentir algumas coisas. Como que isso pode vir para bem? A ansiedade, por exemplo, ela nos prepara para uma ameaça, ela nos prepara para uma possibilidade de uma perda, separação do ente querido, por exemplo. E aí faz com que a gente se mova para evitar essa perda, esse dano, ou no mínimo minimizar esse dano. É assim que funciona, né? E o medo faz parte disso. E como muitos sentimentos que a gente tem, é muito difícil de definir. Se eu perguntasse para alguém que está aqui, me explica o que é o medo. É muito difícil a gente falar sobre o medo sem fazer uma correlação, um paralelo, ou definir através de outros sentimentos parecidos. Alguém pode falar assim, o medo é uma apreensão. O medo é algo que me deixa ansioso. O medo é o que eu sinto quando eu estou diante de uma ameaça. Percebe que a gente não consegue definir. No máximo que a gente consegue é falar de outros sentimentos que são parecidos, são da mesma natureza que o medo, ou falar de alguma situação que me põe medo. É muito difícil isso, né? Um jeito que eu gosto de explicar é assim, olha. O medo é como se fosse a ponta de lança da ansiedade. Então, se eu estou ansioso, é porque eu estou com medo de que algo de ruim vai me acontecer. Então, é muito difícil dissociar a ansiedade do medo. Mas quando eu falo assim que o medo é como se fosse a ponta da lança. É por onde a ansiedade vai entrar na gente.
Então, de uma certa forma, qualquer situação que nos fragiliza, qualquer situação que a gente reconhece como ameaçadora, essa situação vai gerar um medo na gente e, por consequente, para evitar essa situação, antecipando essa situação, a gente sente ansiedade. Ansiedade e medo são inseparáveis. Há até autores que colocam como situações do mesmo espectro. E a gente pode pensar em outros sentimentos que são do mesmo espectro também. Por exemplo, em qualquer frase que caiba a palavra "eu estou com medo", vai caber, sem perder muito sentido, "eu estou ansioso". Então, por exemplo, eu estava andando na rua, estava escuro, era noite, tarde, eu vi uma pessoa, vi um vulto atravessando a rua na minha direção e eu fiquei ansioso, ou eu fiquei com medo, o sentido é o mesmo. Se eu fosse uma pessoa bastante destemida, bastante corajosa, eu poderia dizer assim: eu senti uma apreensão. Tipo, não fiquei nem com medo. Eu confio bastante, né, na minha autodefesa, eu fiquei meio apreensivo. Já uma pessoa que é mais temerosa fala: eu entrei em pânico. Repara que em todas essas frases, em todos esses sentimentos e emoções que eu coloquei aqui, o sentido da frase não muda e todos são pertinentes. Então tem gente que fala assim: o medo seria como uma ansiedade muito aguda diante de algo que está te ameaçando ali naquele momento, é iminente. Já a ansiedade seria uma antecipação de algo ruim que pode acontecer. Eu acho que... Pode repetir pra gente? Gostei muito dessa definição. Medo seria, assim, aquela sensação ruim, aquele sentimento ou aquela emoção que nos arrebata diante de uma ameaça iminente. E a ansiedade seria aquilo que a gente sofre por antecipar uma ameaça para a gente. Essa é a relação entre medo e ansiedade. E não dá para falar de medo sem falar de ansiedade. Eu vou dar um exemplo aqui que pode ser o cúmulo do medo. Você está andando na rua e vê um pitbull sem coleira correndo na sua direção. Eu dava o exemplo do pitbull à época que a raça era temida. Hoje em dia os pitbulls foram selecionados para ser dóceis, ninguém tem mais medo de pitbull. Então eu vou falar uma outra raça, um fila brasileiro, por exemplo. Essa raça é temida. Um fila brasileiro babando vem na sua direção correndo. Você é arrebatado por esse medo. Porém, quando a gente analisa a realidade, às vezes, aquele pensamento que provocou um medo enorme, aí alguém fala assim: não foi o pensamento, foi o cachorro. Não. Tem sempre um pensamento associado a uma emoção que a gente sente. Ele é automático, muitas vezes a gente não se dá nem conta. Mas teve um pensamento associado a toda emoção que a gente sente. Isso aí é a chave até para a gente conseguir manejar bem a emoção. Qual que é o pensamento? É o mais óbvio possível. Esse cachorro vai me atacar. Estou lascado, esse cachorro vai me atacar. É automático isso. E vem aquela emoção arrebatadora de medo. Mas você percebe que aquele cachorro lá, ele está babando porque ele é um molosso mesmo. Fila brasileira é um molosso, ele não está babando porque ele está com raiva de você. E você percebe que é o cachorro do seu vizinho que adora brincar com você. Automaticamente muda o pensamento e muda a emoção. A perna continua bamba um tempo, porque a reação fisiológica do medo, ela não vai embora tão fácil assim. Mas o sentimento já muda, né? E vira um sentimento de ternura. Então, aqui eu já adiantei, pastor, uma das formas que a gente tem de lidar com o medo. Mudando o nosso pensamento. Porque muitas vezes, quando a gente analisa friamente a realidade, a gente vê que aquele medo não se justifica tanto assim. O que eu quero dizer com isso? A gente faz o caminho inverso na maioria das vezes. A gente sente, portanto, é verdade a ameaça. Quando, na verdade, a gente deveria, às vezes, analisar a realidade, pensar um pouco melhor e ver se isso justifica mesmo esse medo. Perguntas do tipo: ok, qual que é o máximo que pode acontecer se essa ameaça se concretizar? Às vezes a gente vê que o máximo que pode acontecer não é tanto assim. Ou é até algum prejuízo que a gente pode ter, alguma perda que a gente pode ter, mas eu vou saber lidar com essa perda? Às vezes eu vejo que eu vou. Na pior das hipóteses, eu vou ter pessoas para me ajudar? Eu vou estar sozinho se esse medo se concretizar? São perguntas que a gente tem que se fazer para flexibilizar um pouco.
Muitas vezes o medo é uma coisa condicionada na gente. Eu vou falar de uma situação que citam muito essa situação, que não diz respeito ao medo, mas vocês vão entender em algo que é condicionado. Dizem, nem sei se é verdade essa história, mas se não for, ok, o exemplo vale. Dizem que um elefantezinho, filhote de elefante, na época que tinha animais no circo, hoje em dia não tem mais, né? Na época que tinha animais no circo, dizem que amarravam com uma pequena cordinha ele num negócio, um objeto pequeno, uma mesa que fosse, e o elefante não saía dali, o filhotinho de elefante. Quando esse filhotinho de elefante já se torna um elefante adulto, ele poderia arrastar facilmente a mesa, eles continuavam amarrando ele na mesa e ele não saía do lugar. Por quê? Porque quando ele era pequeno ele não conseguia sair. Então, muito do nosso medo foi condicionado numa certa circunstância que talvez a gente fosse pequeno para resolver. Numa certa circunstância que a gente não tinha amparo para resolver. Que a gente se sentia inseguro, que a gente se sentia sozinho, impotente. E às vezes a gente carrega esse medo por muito tempo. Eu vou falar de um medo, por exemplo, que eu carreguei por muito tempo, que eu tive que vencer na marra. Eu tinha muito medo de falar em público. Muito medo mesmo. Hoje, poderia dizer, com o que eu sei hoje, que eu tinha uma ansiedade social enorme. E acho que eu sei de onde isso vem. Eu nunca tive, na mais tenra idade, reforçadores para eu me expressar. Então, tem um amigo meu, que não é meu psicólogo, mas é um psicólogo amigo meu, é até famoso na internet, o Marcos Lacerda. Fiz uma amizade bacana com ele, e ele falou para mim, Fernando, talvez um dia você tenha aprendido que falar em público não era um jogo de sobrevivência, que podia ser uma interação gostosa. Não, mas para mim era um jogo de sobrevivência. Né? Com o tempo, eu fui desenvolvendo uma habilidade de falar em público, mas eu continuava completamente seguro. E como que eu fui lidando com esse medo enorme de falar em público? Quando eu decidi ser professor uma época. Eu acho que eu já tinha uma vocação natural para ser professor. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu precisava de um emprego com horário flexível, eu era técnico em eletrônica. Depois eu fui fazer medicina, eu não podia mais ser técnico em eletrônica, porque não ia dar, o tempo não ia ser. Eu precisava de um emprego à noite. O que eu fui fazer? Eu fui tirar a dúvida dos alunos no cursinho. Aí logo eu vi que se eu começasse a dar aula, minha renda, com o mesmo tempo que eu ficasse lá, minha renda ia ser muito maior, né? Eu falei, eu acho uma boa ideia começar a dar aula. E eu comecei a dar aula em cursinho. Foi um horror no começo. Eu falava olhando para o chão. Literalmente, os alunos achavam engraçado isso. Para eu não correr nenhum risco de eu perder o compasso da aula, sabe o que eu fazia? Eu ia no domingo à noite no cursinho, era o ângulo ali, posso até falar, né? Era o ângulo ali da Rua Tamandaré, e ficava sempre um vigilante lá. Eu ia domingo à noite, ele já sabia, ele abria para mim, eu entrava numa sala, e eu fazia várias vezes a mesma aula. Eu só não falava em voz alta, porque eu não queria parecer um louco, mas eu imaginava tudo o que eu ia falar. E aí a aula ficava redondinha. Quando chegava durante a semana, eu reproduzia aquilo, para não correr risco de eu ter que improvisar e me perder. Foi assim que eu comecei a minha carreira de professor. E ali eu estava fazendo o quê? Eu estava me expondo. E hoje eu sei que um dos tratamentos principais para a gente vencer o medo é justamente essa exposição. Na terapia comportamental a gente chama isso de exposição hierárquica e progressiva. Então, se você tem medo de algo, parece clichê isso, mas não é. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Como é que é isso? Se você tem medo de algo, você vai ter que se expor àquilo. Não precisa se expor de uma forma traumática. Aliás, muitos dos medos já vêm de traumas anteriores, não vamos aumentar isso. Mas o que acontece? A gente vai até um determinado limite. Chegou naquele limite, eu estou ainda confortável. Pois bem, você tem que ir um pouquinho além. Vai ser desconfortável. Como muitas curas na vida, às vezes o remédio tem um amargor. Você se expõe um pouquinho além daquilo que você está confortável. Não está confortável, mas está suportável. E aí você fica um tempo. Sabe, tem até tempo. Para a maioria das exposições, 20 minutos já basta para a ansiedade diminuir. Só que a gente não aguenta esses primeiros 20 minutos, a gente recua. Por isso que a ansiedade não diminui. Depois de um tempo, aquela exposição que te dá um desconforto, já não dá mais desconforto. E a gente tem que fazer o quê? Ir um pouco além.
Eu aprendi isso com o professor Tito, Dr. Tito Paes, que é um grande especialista em fobias. E ele já chegou até a tratar alunos de medicina que tinham fobia de sangue e injeção. E aí ele fazia o aluno segurar uma agulha, segurar uma seringa com agulha. Aí o aluno dava injeção numa maçã, numa laranja, ia indo, ia se expondo, e aquilo lá ia ficando cada vez menos aversivo para ele, até que no final ele conseguiu se formar. Não sei o que ele fez depois, se ele foi fazer radiologia, não sei, se ele foi trabalhar de administração no hospital, não sei. Mas o fato é que ele conseguiu se formar. E ele conta histórias interessantes de pessoa que tem fobia de avião. E ele conseguiu uma licença lá do aeroporto para levar as pessoas, sabe? Para fazer um embarque, sentar um pouco, depois sair do avião. No começo ele falava que chegava até a porta, encostava no avião, ia se expondo cada vez mais. Depois começou a fazer viagens, né? Primeiro viagens curtas, depois viagens mais longas. Mas o que aconteceu? A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Vai ser incômodo, né? Enfrentar essas emoções aversivas, né? Vai ser incômodo mesmo, mas a gente tem que fazer isso. Essa é a principal forma. E a notícia boa, se você tem medo, uma fobia de alguma coisa, é uma das poucas situações em psiquiatria que a gente diz que a gente pode chegar perto do que se chama de cura. Porque se você trata uma depressão, a depressão pode voltar. Se você tem uma depressão, aliás, a chance de você voltar a ter a depressão é maior do que de uma pessoa que nunca teve. Por isso que a gente não usa de boca cheia a palavra cura em psiquiatria. Há doenças que são crônicas por definição, como transtorno bipolar e esquizofrenia. Há doenças que têm um potencial para recorrência enorme, para cronicidade, como o transtorno obsessivo-compulsivo. Isso só para citar algumas das principais. Porém, a fobia, uma vez que você vai se expondo e que você consegue superar, em geral você carrega isso para o resto da vida. Interessante, né? E eu vou falar de uma outra situação também que eu me considerava extremamente medroso. E agora eu tenho uma confiança que é até um pouco perigosa, né? Eu tinha um medo físico muito grande. Eu era uma criança, sofri muito bullying, as pessoas, os coleguinhas, né, faziam aquelas maldades que se faz com uma criança que é um pouco deslocada, insegura, né? Até que eu pedi para meu pai me colocar nas artes marciais. Faço artes marciais desde a adolescência, né? Fiz várias artes marciais, e a que me trouxe muita segurança, aquela que eu cheguei na faixa preta, foi o jiu-jitsu, por exemplo. Eu fiz uma conta, às vezes, para chegar na faixa preta, a conta que eu fiz é que, somando luta de campeonato, que é pouca, mas as lutas que eu fazia durante os treinos, deu mais de 5 mil. Se eu dissesse para vocês que, na imensa maioria dessas lutas, eu tive medo. Tive medo. Fala assim, pô, mas você fala que venceu o medo? Pois é. Às vezes, cara, o que se chama de coragem, pastor, não é você deixar de ter medo, mas é você se acostumar com o medo e seguir em frente apesar do medo. Sim, é lógico, depois de muito tempo, quando eu já tinha prática, bastante prática no jiu-jitsu, né, em algumas lutas eu não tinha medo, mas mesmo assim em outras eu tinha. Mesmo eu sendo um faixa preta, chegava, por exemplo, uma pessoa menos graduada que eu não conhecia, eu tinha medo. Até conhecer. Aí quando começava a luta, por exemplo, eu já tinha experiência para sentir se a pessoa ameaçava ou não, eu já ficava mais tranquilo, por exemplo. Então, o meu medo, ele subiu de nível, mas ele não desapareceu. Só que eu aprendi a lidar com ele. Então, até hoje eu tenho esse medo, às vezes, mas eu sei lidar com ele. Até hoje, em algumas circunstâncias, eu tenho medo de falar, mas eu aprendi a lidar com eles. Por quê? Porque agora já ficaram registradas muitas experiências que o medo não me matou. Muitas experiências que eu, apesar do medo, eu consegui seguir em frente. E eu diria até mais. Eu conheci um grande professor, hoje em dia tem muito vídeo dele na internet, né, que é o professor Pierluigi Piazza. Ele foi meu professor, depois meu colega, dando aula em cursinho. E ele dizia assim, Fernando, o bom professor, ele tem um grau legal de timidez, que tem a ver com tudo isso, tem a ver com ansiedade, tem a ver com medo, timidez, tem a ver com certo medo, uma certa
apreensão nas interações. E ele falou por que isso? Porque um professor que não tem um pingo de timidez acaba trocando os pés pelas mãos, ele fala qualquer coisa e acha que vai estar legal. Quem tem um pingo de timidez, mede direito o que vai falar, acaba saindo melhor. Então, para essas duas situações, eu ainda carrego um pouquinho de medo, mas eu sei que eu posso superar, eu enfrento, eu vou em frente apesar do medo. E aonde que eu digo que isso aí às vezes até é perigoso? Porque depois que eu estava lá na faixa roxa, faixa marrom de jiu-jitsu, até antes de chegar na faixa preta, eu adquiri uma confiança tal que eu tenho... Gente, eu estou errado no que eu vou falar, tá? Eu sei que é errado, mas eu tenho essa confiança. Eu tenho uma confiança que nenhum... Ó, tirando o lutador profissional, ninguém pode fazer mal para mim. Não importa o tamanho da pessoa, não importa a braveza da pessoa, eu tenho essa segurança que ninguém... Gente, isso é verdade? Não, não é verdade, mas eu me sinto assim. Por quê? Porque eu me expus cada vez mais a esse medo, né? E acabou me dando essa confiança apesar do medo. Outra coisa, muitos medos, eu insisto nisso, vêm de traumas no passado. Coisas que fizeram um imprint na nossa mente, que já não são mais verdade, mas mesmo assim a gente fica inseguro. Ah, quem está conversando aqui comigo, quem está me vendo, fala assim, poxa, é sério que esse cara tinha medo de falar? Eu era a mesma pessoa, essencialmente. Talvez hoje eu treino mais, já dei muita entrevista, já gravei muita coisa, então hoje talvez eu fale melhor. Mas eu falava bem também. E mesmo assim eu tinha medo. Por quê? Porque por algum motivo eu deixei gravar isso na minha mente, gravar no meu psiquismo, gravar na minha alma, dependendo do ponto de vista, que eu não era digno de ser ouvido, que as minhas palavras não tinham valor, que eu não era uma pessoa querida para ser ouvida lá numa tenridade. Isso aí me perseguiu por muito tempo. Tem muito medo que foi gravado, repito, numa época, num momento que a gente se sentiu fragilizado, num momento que a gente se sentiu inseguro, no momento que a gente achava que a gente não tinha cobertura de outras pessoas para nos ajudar e nos fortalecer, e esse medo a gente acaba carregando por muito tempo. Aí que entra que às vezes até um trabalho de terapia ou conversar com pessoas que a gente confia, um aconselhamento pode ajudar um pouco a gente nisso. Porque a gente carrega essas coisas, sabe, pastor? Essas coisas que a gente deixou ou imprimiram, enfim, não importa, não importa, a questão aqui não é culpa, mas que foram impressas na gente, a gente acaba carregando por muito tempo. E aí, às vezes, precisa fazer um trabalho para a gente deixar de acreditar nessas coisas. A gente acaba acreditando muito. E às vezes isso não é verdade. E com isso, a gente pode superar o medo. Eu não gosto da palavra superar, porque dá a impressão que o medo é uma coisa que é maldita, que a gente nunca deve ter. Não. Eu repito, essas emoções com valência negativa fazem parte da nossa vida e têm a sua função. Ansiedade, angústia, até a tristeza tem o seu papel. O que a gente precisa é saber manejar bem e não deixar ela nos dominar. Eu acho que esse que é o recado que as pessoas têm que ter quando fala de ansiedade e medo. O papel do medo é um papel protetor. Porque se eu sinto medo é porque algo está me ameaçando. E na maior parte das vezes funciona bem assim. Funciona bem assim. Muitas das atitudes que a gente toma impulsivamente para nossa defesa são fruto do medo e nos protegem de fato. Por isso que eu falo, a gente não tem que amaldiçoar os sentimentos negativos. O que a gente não pode deixar é que eles nos paralisem. A gente não pode deixar que eles nos controlem 100% do tempo. Mas muita coisa que a gente faz impulsivamente é por uma reação de medo. Se você vê uma criança indo para a rua e está vindo um ônibus, você corre impulsivamente, puxa ela pelo braço e joga na calçada. Você teve uma atitude impulsiva baseada no medo do dano que aquela criança ia ter, e ok. Não é? Então, o medo é exatamente isso. Ele é feito para nos proteger. Uma pessoa que não sente medo nenhum, ou não sente ansiedade nenhuma, essa pessoa certamente vai sofrer perdas que nem vai saber de onde veio, porque não estava atenta para as ameaças que estavam ao redor. E olha, algumas das pessoas que aparentemente são extremamente destemidas, na verdade, aprendem a lidar com medo. Até para a minha andança nas artes marciais, eu conheci muitos lutadores de muito sucesso que falam, que mais, não tanto quanto eu, mas que tiveram muito medo.
em muitos campeonatos, em muitas conquistas que tiveram, né? Grandes mestres, inclusive. Você fala, pô, um lutador seria o ícone, um lutador de sucesso seria o ícone de uma pessoa destemida. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Aliás, para ser um lutador de sucesso, você precisa ter estratégia, ter um temor com relação ao adversário, porque daí você vai se precaver. Então você acertou. O medo está aí para nos proteger de uma ameaça iminente. A ansiedade está aí, numa certa medida, para que a gente se prepare ou para fugir de uma ameaça ou para diminuir as perdas, se a ameaça se concretizar. Até a tristeza. Qual que é o papel da tristeza? Ficar triste não serve para nada. Serve sim. A tristeza nos convida à reflexão, a tristeza nos convida a uma mudança de atitude. O arrependimento, que é, na minha opinião, uma das emoções mais nobres que existem no mundo. O arrependimento. Tem uma tristeza, tem um lamento aí, associado a uma disposição para mudança. E às vezes essa tristeza e esse lamento, que você fala, não quero mais passar por isso, que é uma mola propulsora justamente para essa disposição para mudança. Então, se algo faz parte da natureza humana, há de se supor que tem uma função. E o medo tem essa função de nos proteger mesmo. Só não pode paralisar. Até um certo ponto é bacana. Muito exagerado, aí nos paralisa e perde a função dele. A minha história com o vestibular foi dessa forma também, foi de enfrentamento. Eu não havia passado por muito pouco no ano anterior. E foi bem difícil para mim, foi bem difícil. Eu fui um dos melhores alunos da FUVEST na primeira fase, só que eu tinha estudado à noite e para a segunda fase fez falta. O curso à noite era mais fraco e para a segunda fase fez falta. Eu fui um dos primeiros na primeira fase, um dos últimos que passaram na segunda fase, né? Dos que passaram para a segunda fase, eu fui um dos últimos. Aí eu acabei passando na Santa Casa, que era na FUVEST naquela época. Eu não pude fazer porque eu não tive como pagar a matrícula, né? Foi bem difícil para mim. Aí no ano seguinte eu consegui uma bolsa no cursinho. E sabe o que me ajudava quando vinha esse medo de não passar? Essa é uma lição fundamental também. Um convite para a ansiedade e o medo é a gente se preocupar com coisas que estão fora do nosso controle. E eu não sei, Deus me deu essa clareza, porque hoje eu tenho essa clareza, até para ajudar meus pacientes, né, ajudar as pessoas, mas naquela época eu não tinha essa clareza, mas de alguma forma eu pensava assim, cara, qual que é a única coisa que eu posso fazer que vai me aproximar do que eu quero e me distanciar do medo de não passar? Era estudar. Então me dava esse gás para estudar. E quando vinha aquele medo, eu falei, cara, isso eu não tenho como controlar, se eu vou passar ou não, mas o que eu posso fazer para me aproximar disso é estudar. E me motivava para estudar. Ou seja, o medo pode se transformar em pilha para você. O medo nos paralisa, mas a raiva nos impulsiona. Ela nos empurra para frente de alguma forma e tomar atitudes baseadas apenas na raiva é bastante complicado. A raiva em geral, a indignação, que também seria do tipo da raiva, ou a fúria no sentido mais extremo, ela precisa ser muito controlada. Ela pode ser uma mola propulsora, mas com muito cuidado. Eu escolhi para a gente hoje um tema, no grego, phobos, é exatamente medo, né? Que é muito usado aqui. Eu queria ler uma fusão entre amor e medo, que o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, chamado do amor, porque fala muito do amor, descreveu aqui em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, né? Eu fiz uma tradução também, eu não estou com ela aqui, mas de memória, diz assim, no amor não existe o medo. Antes, o completo amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não tem o amor completo. Tá? A Bíblia chama Deus de amor, tá? E quando ela quer definir amor, que é outro, assim como o medo é indefinível, a gente tentou aqui, ficamos aqui uma meia hora conversando e vamos ficar mais alguns minutos
E a gente vai sair daqui sem ter uma conclusão de alguns dos sentimentos que a gente tem. O amor é um desses sentimentos. Os poetas gastam a vida inteira para falar deles, e a gente lê a vida inteira, e a gente não... e a gente experimenta a vida inteira, e se alguém disser assim, não, eu já amei demais, eu não preciso mais amar nem ser amado, você não vai ouvir esse termo porque não faz sentido isso que nós estamos falando. O texto diz que no amor não existe medo. Mas como assim? Se uma das coisas que os amores na vida mais provocam são medos. Acabamos de ouvir aqui agora o medo de não passar na faculdade e decepcionar os pais. Então, nós diríamos aqui o contrário, que no amor existe medo. E aí, existe duas palavras que estão sendo usadas, tanto no substantivo no grego, como depois no verbo. Um amor completo. Mas como assim? Que amor é esse amor completo? Então o apóstolo João, ele vai se referir ao próprio Deus que criou você. Existe uma maneira de você entender o amor completo, que é entender o amor que ele tem por você. Desde a maneira como ele o criou, desde a maneira como ele cuida de você, desde a maneira como não importam as circunstâncias que venham sobre vocês, sobre nós, ele não nos abandona. Então existe um amor completo em Deus. E esse amor completo que existe em Deus, ele nos deu diversas referências na nossa história. Então nós vamos encontrar nas mães, nos pais, tem gente que só gosta de falar de mãe, mas nos pais também, uma dedicação, um altruísmo que parece não ter limites, né? Parece não ter limites. Você vê um jovem casal ou um casal que acabou de ter um filho, a maneira como eles estão se dedicando àquela criança chega a chamar a atenção da gente que já é um pai mais experiente, e isso nos chama a atenção. É esse amor completo que está presente, pleno em Deus, compartilhado a nós, seres humanos. Quando esse amor estiver completo, o texto diz que você vai ter uma outra compreensão sobre o que é a vida e sobre o que é o medo. Tá? Eu creio, assim como o Fernando acabou de falar, que o medo tem um papel positivo também. Quem não tem medo vai cair do abismo, porque o medo ele é protetivo. Quem não tem medo ele vai se expor a perigos ilimitados. E é por isso que alguns esportes chegam a um radicalismo tão grande que o praticante morre, porque ele quer experimentar cada vez mais uma emoção, mas o risco parece não ser tão alto até que ele deixa de existir. E aí o texto diz uma coisa muito interessante, que quem teme é atormentado. E aí é um estágio desse sentimento que Fernando chamou de validade negativa, no seu mais amplo espectro, que é quando eu me esvazio do amor, por diversas coisas, pela vida, pela profissão, e eu começo a ser controlado pelo medo, e o medo me atormenta, além de me paralisar. Estava comentando antes que uma das traduções para tormento aqui é punição. Só que eu estava conversando que quando você chama de punição, hoje punição significa aprisionamento. Mas antigamente aprisionamento não era punição. Você aprisionava alguém até que ele fosse julgado. Julgado, ele recebia a punição. Então, os julgamentos da antiguidade podiam ser os mais variados. Você cortou um braço? Vamos conferir se isso é verdade do indivíduo? Então tá bom, vou cortar os 2 braços seus. Ou então você vai morrer por isso. Então se você for olhar a história antiga, é assim, é tormento. Então o aprisionamento não é a punição vem depois, na antiguidade, quando o texto está sendo escrito. Então o texto diz que o medo quando ele controla você, domina você, ele leva você ao tormento, ao tormento daquilo que pode vir a acontecer, ao tormento do que já aconteceu, e aí o medo começa a ser atemporal, porque você é atacado pelo passado e pelo futuro no presente. Sendo que de verdade, e eu gosto do Agostinho quando ele diz isso, que nós só temos um tempo, o presente.
Segundo Agostinho, a gente tem o presente do passado e o presente do futuro. Ou seja, o impacto do passado sobre o nosso presente e o impacto que nós queremos ter em relação ao futuro. Mas nós só temos o presente. Nós não podemos garantir que amanhã choverá ou não choverá. Nós não podemos garantir que faremos ou não faremos. Não podemos garantir. Biologicamente, a gente não tem essa certeza absoluta. Então, o medo, quando ele alcança a sua plenitude, ele produz um fruto, que é o tormento. E a pessoa pode ser atormentado pelo medo. Ele não só está paralisado, mas ele então começa a penar, a sofrer por causa do medo. Quando eu deixo que o medo me controle dessa maneira, o texto diz que eu não posso experimentar o completo amor. E aí eu queria falar de uma verdade paternal, que é Deus querendo tirar você do ambiente do medo. E como a gente não consegue sair do ambiente do medo por conta própria, ele enviou Jesus, que sofreu, que morreu, para que ele nos tire do medo e diga que todo o sofrimento já veio sobre ele e que pelas suas machucaduras nós podemos encontrar cura, né? Não estou usando uma linguagem psicológica aqui, nem da psiquiatria, nem da psicologia, mas estou dizendo para você, numa perspectiva divina, que Deus é cura, de uma forma sobrenatural, porque Ele é o Criador, Ele que fez você, e não duvido da questão da graduação dessa cura, mas eu estou propondo a você que o amor é a terapia de Deus para fazer você avançar. Quando a gente tem bons pais carinhosos, eles vão encontrar seus filhos amedrontados por diversas questões. Pela escuridão à noite, pelo curso, pelos coleguinhas e por tantas coisas. E o papel amoroso de um pai é encorajar. Encorajar é a mesma palavra usada para consolar. Então, o pai consola o filho e o consolo é o encorajamento. Ele diz para ele, olha, avance, você pode. E aquela palavra do pai, da mãe, parece ter um poder tão grande, ainda sobre os filhos adolescentes, ainda sobre os filhos crianças, que elas saem poderosas, empoderadas, falando, não, eu vou fazer, agora eu consigo. Mas o que eles fizeram? Eles amaram. Então, Deus diz que é o amor completo, que o amor completo dele, por você, tira você do tormento e o aperfeiçoa para experimentar o amor. Eu queria contar a minha história que eu prometi. Eu saí de casa aos 17 anos, não estava muito animado com essa ideia de estudar teologia no Nordeste. Meus mentores disseram, lá é o melhor lugar para você estudar. Eu tinha acabado de completar 17 anos, eu não me sentia apropriado para sair para 3.000 quilômetros de distância, de jeito nenhum. Então, eu estranhava tudo, a temperatura, estranhava as pessoas, estranhava a nova vida, que um camarada criado no Sudeste, a barra do pai e da mãe, daqui a pouco eu estava completamente só. E eu fui para uma igreja, e lá na igreja eu estava disponível, mas não estava pedindo nada. Ia aos cultos e ficava indo aos cultos. E aí logo me pediram para ajudar no trabalho dos adolescentes e eu me dispus e comecei a ajudar. E comecei a ajudar e eles falaram, não, nós queremos que você fique. Eu acabei não ficando no ano posterior porque eu fui trabalhar nos lugares mais pobres da cidade, num dos lugares mais pobres da cidade. Mas eu lembro que um dia, Dia das Mães, o pastor da igreja chegou para mim e falou, olha, você podia trazer uma palavra hoje à noite para nós. Era uma das igrejas mais antigas da cidade. Eu falei, como? Eu não sou pregador. Não, você é um jovem e você vai inspirar muitas pessoas. Eu disse, mas eu não sou a pessoa. Eu disse para ele, não, você é a pessoa. E eu queria te sugerir o tema. Ainda sugeriu o tema para mim. E eu não soube o que falar.
e dizer não para ele. O que eu fiz? Fui contrariado no sol quente do Recife, para o seminário, comi a comida que tinha lá e fiquei completamente perplexo. Falei, eu estou perdido. Umas 2 horas depois eu fiz um esboço do tema que ele tinha me proposto. Ajoelhei, orei, chorei, supliquei, fiz tudo que eu podia. E quando eu terminei de fazer tudo isso, eu disse, vai dar tudo errado. Eu não sou a pessoa. Então, quando eu estava nesses pensamentos, entrou um coreano no meu quarto e disse, você vai em que igreja hoje à noite? Eu falei para ele, vou na primeira. Ele falou, quem que vai pregar lá? Eu estava muito pequeno, gente. Eu falei, eu. Ele falou, quem? Eu falei, eu. Eu falei, deixa eu ver seu esboço. Olhou meus rascunhos, não entendeu nada, nem conseguiu ler minha letra. E aí, de forma inesperada, ele saiu gritando pelo corredor, eu era um primeiro-anista, o calouro vai pregar na primeira igreja. Gritou para todo mundo. Aí eu estava do tamanho de um papel. Meu Deus. Aí as pessoas mais respeitadas do curso entraram em conjunto na minha sala, no meu quarto, e disseram, você vai falar hoje lá naquela igreja? Eu falei, é. Aí eu também já falei lá, o outro eu também. Deus te abençoe. Quando eles fecharam a porta, eu podia sair por debaixo da porta, porque eu estava muito pequeno. E eu tinha um paletózinho, porque na igreja tinha que pregar com paletó, e uma gravatinha que eu não conseguia colocar, porque estava 40 graus, na minha opinião. Eu fui para a igreja minúscula. E eu estava intimidado por tudo aquilo. Já tinha falado em público, vinha de uma igreja até maior que aquela, mas eu estava completamente intimidado. E Deus me usou naquela noite. E as pessoas continuaram comentando essa mensagem durante semanas. Vinham me procurar, olha, aquilo lá mudou a minha casa. Mas eu estava tão dominado, não só pelo medo, mas pela minha insuficiência, que mesmo eles falando isso, eu não voltei achando que eu era um grande pregador, um comunicador maravilhoso. Eu voltei quente para a minha vida, para a minha casa. Queria te dizer que o completo amor está esperando por você, está esperando para apoiar você nessa jornada que eu e você precisamos prosseguir. E ele deseja e planeja que você experimente o completo amor. E como é que a gente vai fazer isso se a gente é tão incompleto? Então, a vida vai fazer sentido cada dia que você experimentar essas porções desse amor perfeito que Deus espalha pelo mundo através de professores, profissionais, de palavras doces, do vento, do sol, da graça que está em todo lugar e da presença dele. E isso vai tornar você uma pessoa que experimentou um amor numa completude que você jamais seria capaz de imaginar. Se eu passar por esse mundo e não amar e não for amado, porque eu tive medo de experimentar esse grande amor, eu não vou experimentar o remédio de Deus para a minha dor e para a minha solidão e para os meus medos, que são tantos, e inconscientes. Nós não vamos falar disso hoje, mas estão aí guardados, é aí que eles ficam, nos assombrando por muito tempo. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, que está em João, e é, assim, muito desafiadora, muito profunda. Se a gente fosse falar de completude, incompletude, e a gente fosse falar sobre isso, a gente ia passar um longo tempo e um desviar desse tema que entra no medo, mas fala que existe um amor encorajador, consolador, que vai mudar a sua vida. Para concluir, gente, é muito interessante como pessoas que andam com Deus ou que se entregam a vida deles para Deus, eu não estou falando de uma religião, falando de uma denominação, elas passam por uma mudança tão profunda, que foi falado aqui sobre arrependimento, transformação, e não importa de onde elas saíram.
nem de um lugar muito rico ou de um lugar muito pobre. Elas passam por uma transformação, por um encorajamento, por uma motivação de vida que é impressionante. Então, demos a referência dos pais, demos a referência do amor, e eu estou falando que vou acabar, e vou. Eu fui fazer uma visita numa casa, eu nunca me esqueço. E quando eu cheguei na casa, a mulher começou a falar do marido, bem do marido. Eu já conheci o marido. Mas ouvindo a esposa falar do marido, eu falei, não deve ser essa pessoa que está aqui na minha frente. Não é possível. Esse cara não é tão bom assim. E eu fiquei escutando. Veja bem, quando você tiver uns pensamentos que não valem muita coisa, é bom você guardar para você. Guarda para você, como eu fiz. E quando eu saí, eu estava com um amigo muito querido, que foi fazer essa visita comigo. Essa pessoa estava enferma, aquele marido estava enfermo. E quando nós fechamos a porta do carro, eu disse uma coisa para ele, e que a própria frase que eu disse para ele me marcou para sempre. Eu falei, você pode ser a pior pessoa do mundo, se você tiver alguém que te ama dessa forma, não tem jeito de você não se tornar a melhor pessoa. Porque olha o olhar que essa mulher tem para esse homem. Ela vê nele o que nós não somos capazes de ver. E eu não duvido que ele vai virar exatamente o que ela está dizendo. Deus, quando olha para nós através de Jesus, ele vê o melhor de nós. Nenhum medo, nenhum inferno pessoal é capaz de retirar esse amor de Deus e esse caminho de Deus para nos amar e nos trazer para perto dele. Então essa palavra que eu queria deixar para vocês, passou rápido, eu fiquei encantado com o que eu ouvi nessa noite, fiquei muito feliz, muito grato por ter você novamente conosco aqui. Fui muito enriquecido com as suas palavras de coração, né? E sucesso. Você já está acompanhando o canal, Dr. Fernando Fernandes. Olha que coisa incrível, que trabalho incrível que ele está fazendo. Que convidado maravilhoso ter aqui conosco novamente. Você é generoso. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Hoje, para mim, foi um momento especial ouvir sobre a progressão de vencer o medo. Foi muito interessante ouvir as histórias que o Fernando contou para nós, Dr. Fernando, contar um pouco da sua experiência clínica também de lidar com isso, mas acima de tudo, como ser humano, né, contando um pouco dos seus enfrentamentos do medo. Isso foi muito encorajador, eu fiquei muito sensibilizado e claro que também aprendo, né, ouvindo, então foi um privilégio te receber aqui, tá bom? E fica o nosso convite para vocês assistirem o podcast, que está incrível, para falar de como é que a gente vai enfrentar o medo, que é algo que está sempre presente na nossa vida, né? Foi uma experiência enriquecedora para mim também, porque eu falo da parte médica, técnica, e aprendo um pouco aqui da teologia cristã a respeito do medo, então compartilhe a tua opinião. Você aprendeu e eu aprendi também. Ah, bom, muito obrigado.